2, 3. Não é só. Oi, gente, meu nome é Gelo. Eu sou a Duda. Eu sou a Karen. Eu sou a Maria. Eu sou a Gabi. E esse é o Pode Analisar. Hoje nós vamos falar sobre superfungos. Para iniciarmos a conversa, qual que é a diferença entre fungo e superfungo? Para a gente entender essa diferença, a gente tem que primeiro entender o que é um fungo. O fungo, ele pode ser encontrado em diversos lugares do planeta, tanto em sua maioria no ambiente terrestre, mas também sendo encontrado no ambiente marinho e em água doce também. Eles podem ser divididos entre unicelulares, que são o caso das leveduras, quanto multicelulares, que são o caso dos cogumelos e são a sua maioria dos fungos. Eles agem como seres decompositores, o que ajuda muito a gente, os seres humanos, o planeta em si, e eles também podem ser classificados em benignos e malignos. Os benignos, no caso, eles podem ser as leveduras, que está presente no nosso cotidiano. Já os malignos, eles são, por exemplo, as micoses, por exemplo. Os benignos, então, por exemplo, são aqueles que fazem fermentação, tipo do queijo, Sim. pão, da cerveja. Os maléficos, no caso, por exemplo, micose, tipo frieira ou até candidíase. O bolor também, por exemplo, aquele do pão também seria. Bolor de pão também. Mas e os superfungos? Os superfungos, eles têm ganhado bastante destaque ultimamente por conta deles terem adquirido uma ampla resistência a diversos antifúngicos. Por isso que eles são chamados de superfungos, porque é difícil de matar eles. Tendo como exemplo o Candida auris, que tem ganhado bastante repercussão ultimamente. Mas sobre os surtos, onde que surgiu o Candida auris? O primeiro caso foi detectado no Japão, em 2009. Era uma mulher de 76 anos e foi encontrado a Candida auris numa secreção do canal aditivo dela. Mas em outros países, já aconteceu? Sim, houve na Índia, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Colômbia e na Espanha. Eu vi que você não falou sobre o Brasil. Já aconteceu algum caso aqui? Sim, o primeiro caso no Brasil foi em 2020. Foi encontrado numa amostra de catéter de um paciente que estava internado com Covid-19 na Bahia. Mas isso aí ocorreu um surto junto, ou não? Sim, teve um surto em Pernambuco e a taxa de mortalidade foi de 1 a cada 3 pacientes infectados. Eu vi também que em relação ao percentual é de 39% a 60%, mas isso varia bastante da comorbidade pré-existente do paciente. O perigo seria pessoas doentes. Exatamente, pessoas com já doenças pré-existentes, como diabetes, mas também pessoas que se encontram hospitalizadas, como por exemplo catéter central, pessoas que passaram por cirurgias recentes, ou até mesmo idosos que estão em asilos, por exemplo. Mas a transmissão ela ocorre dentro ou fora de hospitais? Ela pode ocorrer dentro e fora, porque o meio de transmissão é pessoa a pessoa, pode ser pego essa Candida auris em fezes, ou até mesmo na pele dos pacientes, ou do profissional que cuida delas. Pode ser, o Candida mesmo pode estar no catéter que os pacientes usam, na sonda. Então, por esses meios que o Candida ele é propagado nos ambientes. Então, quanto tempo que ele fica viável no ambiente? O fungo geralmente ele fica, especificamente esse Candida auris, ele fica viável na superfície ou até mesmo na pele do paciente por até 3 meses. Porque como a forma de reprodução desse fungo é pelo brotamento, basicamente a célula-mãe faz um broto nela e no Candida auris esse broto não se desprende para formar uma nova célula. Ele fica na célula-mãe e vai gerando as novas reproduções e vai formando um aglomerado de células. E como esse aglomerado de células fica em cima da superfície, ele fica mais resistente, porque é mais difícil de tirar ele dali de cima com um produto ou higienização. Então é por isso que ele tem mais resistência. Mas se for ver, ele, por exemplo, se ficar em cima da pele, ele não causa nenhum problema.
Ele só vai gerar o problema quando ele entra em contato com a corrente sanguínea ou com outras mucosas que levam para o sistema respiratório do paciente. Mas quais seriam os sintomas dele? Quando ele já entra na corrente sanguínea, que ele vai gerar uma infecção, ele pode causar febre alta, tontura, aumento da frequência cardíaca, fadiga e náusea e vômito. E aí, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai gerar, então, uma infecção generalizada, né? Pode gerar. E aí, são comuns que existam sequelas relacionadas ao cérebro, coração, sistema urinário e sistema respiratório. Quanto tempo após a exposição os primeiros sintomas aparecem? Após a exposição, de 24 a 48 horas. Mas esses sintomas, como esses pacientes já podem ter doença pré-existente, eles podem ser confundidos com essas doenças. Por isso que é tão importante o diagnóstico. Existem exames laboratoriais comuns e também existe o mal de Toff, que é um exame específico, mas ele tem alto custo e ele tem regiões do Brasil que ele é encontrado com mais dificuldade. O Mostov, ele vai identificar as proteínas através do espectro de massa. Além desse mal de Toff, também tem o método do Cronagler, que é um meio de cultura que ele identifica o fungo, porque quando o fungo é colocado nesse meio de cultura, ele se desenvolve na coloração azul. Então eles conseguem especificar o fungo por conta da cor e que diz que é o Candida auris. Pelo que eu entendi da conversa, então, a profilaxia seria a higienização pessoal e do ambiente, mas o álcool já consegue eliminar ele? Não, o álcool gel não elimina, então, para no caso da sua mão estar infectada, o mais eficiente é que você lave as mãos com sabonete comum mesmo, mas para o ambiente hospitalar, né, UTI, enfim, que é onde, na maioria das vezes, o Candida reside, existe um desinfetante específico que chama Optigerm Oxykill, porque os outros desinfetantes comuns não matam. Esse desinfetante é para a área hospitalar mesmo, então ele tem eficácia, ele mata o Candida. Ele é vendido em galão de 5 litros e esses 5 litros dele custam R$310 e ele é próprio para ambiente hospitalar. Então existe uma licença, né? O hospital consegue comprar esse desinfetante. Como a Duda citou no começo, por ser um superfungo, ele é resistente às 3 principais classes de fármaco antifúngico, ou seja, o fluconazol, o anfotericina B e a equinocandina. Isso, só que, por exemplo, quando o paciente não for resistente a esses antifúngicos, ele pode ser usado sim, só que em doses mais elevadas. E quando ele for resistente a um específico, pode usar em várias classes e também em doses elevadas. É assim que funciona mais ou menos o tratamento. E quando nenhuma dessas for, justamente está sendo feito pesquisas e por isso que ele é considerado um superfungo, porque os antifúngicos normais usados não são tão eficientes. Uma curiosidade para poder finalizar é que quando uma pessoa ela é acometida pelo Candida auris, foi coletada a amostra do momento em que a pessoa está infectada. Na amostra pode-se ver células de defesa combatendo a nossa Cândida normal, a Cândida que é encontrada na flora vaginal da mulher, ao invés do Candida auris. Então, meio que o organismo da pessoa não sabe reconhecer o Candida auris em si. Então, isso se torna mais ainda difícil o tratamento, porque a própria pessoa não consegue combater o superfungo em si. E aí, gostou do conteúdo? Então você que acabou de assistir já pode analisar os superfungos. Um, dois, três. 4. Ué, gente, é pra você contar mentalmente. Analisar os superfungos. Gente, A Karen segurando o riso. eu sou a Gabi. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Analisar. O assunto de hoje vai ser superfungos. Pra Maria Clara do futuro não ter dificuldade.
Maria Clara